Olá, boa tarde. Advogado andradinense participa de chapa para a eleição da OAB São Paulo. Andradina recebe Ceará e Ponte Preta na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Filósofo é indicado para ministro da Educação do governo Bolsonaro. O Jornal Meio-Dia desta sexta-feira, 23 de novembro, já está no ar. O presidente eleito Jair Bolsonaro anunciou nesta quinta-feira pelo Twitter a indicação do colombiano Ricardo Vélez Rodrigues para o cargo de ministro da Educação. Autor de mais de 30 obras, atualmente é professor emérito da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. Em blog, o futuro ministro registra suas ideias sobre o Ministério da Educação. Ele promete em sua gestão mais Brasil, menos Brasília, lema do presidente eleito com ênfase na educação municipal. Aposto para o MEC numa política que retome as sadias propostas dos educadores da geração de Anísio Teixeira, que enxergavam o sistema de ensino básico e fundamental como um dos serviços a ser oferecido pelos municípios, que iriam, aos poucos, formulando as leis que tornariam exéquias as fundações docentes, disse. No texto, informa que um dos que apoiaram sua indicação foi o professor e amigo Olavo de Carvalho. Segundo seu currículo, divulgado por universidades que lecionou, Ricardo Vélez Rodrigues nasceu em Bogotá, tem 75 anos e graduou-se em Filosofia e Teologia. Veio para o Brasil fazer pós-graduação nos anos de 1970, sempre na área de filosofia, obtendo títulos de mestre e depois doutor por universidades como a do Rio de Janeiro. Ricardo é autor de diversos livros, tendo dedicado sua carreira à docência universitária e à pesquisa. Chegou a ser pró-reitor e pós-graduação de pesquisa na Universidade de Medellín entre 1975 e 1978, quando retornou brevemente à Colômbia. Desde 79, fixou residência no Brasil e deu aulas em universidades do Rio de Janeiro, Londrina e também em Juiz de Fora. Tendo participado de cursos de graduação e pós-graduação em pensamento político brasileiro, Ricardo será a aposta de Bolsonaro no Ministério da Educação. Na Sala do Povo de hoje, um agradecimento dos moradores do bairro Jardim Europa pela retomada da construção da UBS do bairro. Confira na cobertura de Marcelo Carvalho. Boa tarde a todos. A Sala do Povo de hoje está no Jardim Europa novamente. E nós vamos falar de um assunto que, graças a Deus, está sendo resolvido. Dá uma olhadinha no assunto que nós vamos falar hoje. Nós estamos aqui na construção da Unidade Básica de Saúde, na Avenida Jean Bernardi, no bairro Jardim Europa. Fica ao lado da CEI Expedicionário Eufosino de Almeida. Aqui, por muito tempo, os moradores dos arredores reclamavam da construção abandonada que era utilizada por usuários de droga e até inclusive para a prática do sexo, para a prostituição. Agora, a construção está a todo vapor e os moradores agradecem. O prazo de entrega é de no máximo 90 dias e os moradores estão ansiosos para a entrega do prédio e para o começo das atividades desta unidade básica de saúde, que vem beneficiar e muito os moradores do bairro Jardim Europa. Fica aqui então os agradecimentos dos moradores do bairro Jardim Europa à administração municipal, em nome da prefeita Tamiko Inoue, pela construção, quase na fase de acabamento, da unidade básica de saúde aqui do bairro. Se você tem críticas, sugestões, reclamações ou até mesmo elogios, escreva para a Sala do Povo. Mande e-mail para jornalismo.src@hotmail.com ou ligue para o 3702-2353. Com imagens de Licínio Primo e reportagem de Marcelo Carvalho, esta é a sua Sala do Povo. O advogado Ednilton Farias reuniu colegas de trabalho para tratar das propostas de sua chapa para presidir a OAB São Paulo. É depois dos comerciais. Até já. A quinta-feira amanheceu com tempo nublado e leve chuva pela manhã. Confira como ficam as temperaturas para Andradina e região. Em Andradina, amanhã foi de sol com nuvens. À tarde e à noite haverá pancadas de chuva. Em Suzanápolis e Lavínia, durante toda a manhã, houve nuvens no céu. À tarde haverá pancadas de chuva. O tempo fica aberto à noite. Em Andradina, mínima de 22 e máxima de 31 graus. Em Suzanápolis, mínima de 23 e máxima de 31 graus. Em Lavínia, mínima de 22 e máxima de 30 graus.
O advogado Ednilton Farias Meira reuniu em seu escritório na manhã desta sexta-feira os colegas de profissão para discutir as propostas da Chapa 15, na qual concorre como conselheiro para administrar a OAB São Paulo. Entusiasta da profissão, ele defende que os jovens advogados façam maior posicionamento de ideias e também se projetem de uma maneira mais incisiva. Confira mais detalhes na reportagem. O café da manhã foi regrado de muitas discussões que envolvem o meio jurídico e também das propostas que a Chapa 15, na qual Ednilton concorre como conselheiro, tem em mente para o futuro da OAB São Paulo. É preciso a alternância no poder, né, até para testar novas fórmulas administrativas. Esse grupo está há 15 anos e agora eles concorrem com 2 candidaturas. Existem mais outras 2, mas provavelmente, se eles vencerem, vão ser 18 anos no poder. E essa chapa a qual nós estamos concorrendo, ela é composta por 5 ex-presidentes da Associação dos Advogados de São Paulo e 3 vice-presidentes. Existem renomados juristas compondo a chapa. E a Associação dos Advogados de São Paulo talvez seja o órgão de classe dos advogados o mais respeitado em todo o país. Ednilton, esse café que você promoveu hoje, na manhã de sexta-feira, com os advogados, teve o propósito não só de divulgar essa candidatura, mas também conversar com esses advogados? O que acontece é que hoje existem muitos jovens advogados são muitos que se formam e não tem dado tempo de nós conhecermos todos, porque há tempos atrás frequentávamos o fórum, né? Hoje os processos estão quase todos eletrônicos, então os advogados vão pouco ao fórum, exceto quando existem audiências. Então não existe mais aquele contato como existia no passado, de permanentemente estarmos em contato com a classe. Uma das razões desse café da manhã era que viessem advogados de todo o tempo de exercício, tanto os antigos, os médios e os novos, para poder passar uma palavra, ele conhecer um pouco, nos conhecer e a plataforma dessa chapa da qual fazemos parte, porque nós não conhecemos os jovens advogados, muitos deles. E eles talvez não nos conheçam também. Ele também falou sobre sua visão da profissão e a atuação dos jovens profissionais, que, segundo ele, precisam manifestar o entusiasmo e determinação que a profissão exigem. O advogado não pode perder sua independência. E o que eu noto muito é que os jovens advogados eles não se posicionam, têm receio de agradar A, B ou C, enquanto, na verdade, eu gosto muito de filosofia, né? E Sócrates disse que a verdade não nos tornará ricos, mas nos tornará livres, né? Jesus Cristo disse isso depois. Há quem diga que Jesus Cristo teve acesso a essa fala de Sócrates, porque Sócrates viveu antes. Então, eu, como idealista, um advogado que ama a profissão, eu gostaria de ver os advogados combativos, corajosos, né? E não tendo medo de se posicionar. Ele reforçou seu posicionamento como visão que pretende levar para sua atuação dentro da OAB São Paulo, caso sua chapa seja eleita. Para o jovem advogado, eu penso que ele deve se envolver mais, firmar a posição, que é natural. O advogado, dentro de um processo, quando ele defende o cliente, ele está de um lado. O advogado que não firma a posição, eu não sei o que pode se esperar dele. Eu não sei. Eu, como um do povo, se fosse contratar advogados, eu tenho certeza que eu procuraria aqueles que firmam posição e que não se escondem. Parabéns, então, aí ao Ednilton pelo café e muito sucesso para toda a Chapa 15 na eleição da OAB. Andradina confirma 2 grandes times na Copinha de 2019. Você confere depois dos nossos comerciais. A Federação Paulista de Futebol definiu na tarde desta quinta-feira os times que disputarão a primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, na edição 2019 aqui em Andradina. Serão times de diversas regiões do país que estarão na terra do Rei do Gado para disputar a Copinha 50, que coloca em evidência nacional o nome de Andradina. Do Nordeste vem o Ceará Esporte Clube, que disputa a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. De São Paulo, a tradicional Ponte Preta. E do Centro-Oeste, a Ceilândia, o Esporte Clube do Distrito Federal. O anfitrião Andradina Esporte Clube enfrentará os 3 times no Estádio Municipal Evandro Brembate Calvoso na primeira fase da competição que ocorre em janeiro. Tamiko Inoue, a prefeita, ressaltou que Andradina passa a um novo patamar na área de negócios e turismo. O município vem se fortalecendo e preparando para um novo momento econômico nos próximos anos, enfatizou. O secretário de Esporte, Lazer e Juventude, Manuel Messias de Almeida,
ressaltou que ser sede da Copinha fortalece Andradina como polo da região noroeste, já que a cidade conseguiu uma infraestrutura necessária para poder realizar grandes eventos e competições. A Copinha, como é conhecida, ocorre em janeiro e é a maior competição de futebol masculino sub-20 do Brasil, com a participação de clubes de todo o país. O governo de Andradina oferecerá toda a estrutura para a realização dos jogos, além de hospedagem para as equipes participantes. E na pequena cidade de Nova Independência, um casal foi preso por envolvimento em assalto à agência dos Correios. Para tratar desse assunto, aqui nos estúdios comigo, Henrique Neto, o repórter Barra Pesada, que traz essas e outras notícias logo mais depois do Jornal Meio-Dia no Repórter Barra Pesada. Boa tarde, Henrique, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo certo. Me fala um pouco mais sobre esse caso que você apresenta hoje no Repórter Barra Pesada. Pois é, um casal envolvido aí num roubo aí do ano de 2017, em torno aí de 103 mil reais aproximado, e aí deram o azar da polícia quando chegou aí para cumprir o mandado de busca e prisão. Eles tinham droga em casa. Nossa. E aí o bicho então não pegou. foi só o fato do assalto, mas também a questão da droga na casa. Das drogas também, né? Porque quando a polícia chegou lá para cumprir o mandado, lá tinha droga na casa e aí foi enquadrado também o casal por tráfico de drogas. Ficou mais difícil a situação, né? Outro destaque que você vai apresentar hoje. Nós vamos falar daquela operação que foi a nível mundial, né? Uma operação desencadeada aí entre Brasil e Argentina, com participação inclusive de forças norte-americanas, onde nós tivemos aí Andradina. Infelizmente, um andradinense foi preso ontem aqui com material de pedofilia. Ah, que complicado. Esse assunto vem movimentando, aí você vem trazendo esse caso forte nos últimos dias e mais uma vez, infelizmente, você apresenta isso no Barra Pesada. Henrique, você sempre no radar, né, da polícia, procurando aquilo que interessa para o pessoal de casa se prevenir com relação a estelionato, assalto e todo tipo de Exato, a gente do mundo do crime, sempre né? antenado. O mundo do crime ele não para. Os criminosos sempre estão querendo um passo à frente. Só que a polícia está ligada, as autoridades, as forças de segurança estão aí um passo além do crime, está sempre coibindo. Né? Você falou que o crime está um passo à frente, a polícia Eles querem, está 3 à pretendem. frente, né? Graças a Deus. Eles estão um passo à frente da sociedade, só que a polícia está 3 passos à frente deles. Então, é verdade. Acaba caindo mesmo. Henrique, muito obrigado por sua participação aqui. E daqui a pouco tem Henrique Neto no Repórter Barra Pesada. Até já então, bom descanso aí para ti. Até já, muito obrigado. E o Jornal Meio-Dia de hoje fica por aqui. Se você tem sugestões, fale com a nossa equipe. O telefone é 18 3702 7799. O nosso e-mail é srctv@srccomunicação.com. Nós também estamos no YouTube. Se inscreva e compartilhe o nosso canal. Obrigado pela sua companhia. Tenha um excelente final de semana. Fique agora com Henrique Neto e o repórter Barra Pesada. Até mais.